O acordo de delação do tenente-coronel Mauro Cid afetou os novos pedidos de convocação da CPMI do 8 de janeiro. Confira os detalhes na reportagem de Yasmin Costa. A CPMI do 8 de janeiro volta a se reunir na próxima semana e os parlamentares da base do governo já miram convocações de nomes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas convocações de agora têm muita relação com as revelações que foram feitas pelo ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Os governistas avaliam que as informações de Mauro Cid que ele apresentou na delação premiada modificam e esquentam essa reta final de trabalhos da CPMI. Na lista dos possíveis convocados estão, por exemplo, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier dos Santos, que foi citado inclusive na delação de Mauro Cid, e também o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com relação a Mauro Cid, especificamente, já existe um requerimento aprovado para a reconvocação do militar, mas o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, afirmou o seguinte, que por Cid estar fazendo a delação premiada, ele não deve retornar mais à CPMI e que se isso acontecer, Cid ficaria calado, sob pena de anular a delação premiada. A previsão anterior era que Cid fosse ouvido na última semana de depoimentos da comissão, antes ali da apresentação do relatório final. Nos bastidores agora também aumentou a pressão para que o presidente da CPMI do 8 de janeiro paute requerimentos que pedem relatórios de inteligência financeira, o RIF, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e também do ex-presidente Jair Bolsonaro. Arthur Maia, o presidente da CPMI do 8 de janeiro, afirmou que vai fazer votação dos requerimentos em bloco na sessão da próxima terça-feira, dia 26, e não há possibilidade de acordo entre oposição e base governista. De Brasília, Yasmin Costa. Obrigado, Yasmin. Nelson Kobayashi, em outros momentos da CPMI, nós falávamos aqui sobre as tentativas de ampliação do escopo das investigações. Os parlamentares já tentaram levar para a comissão, por exemplo, o caso das Blitz da Polícia Rodoviária Federal, a investigação das joias sauditas. Nesse caso, a delação do tenente-coronel Mauro Cid teria ligação com a CPMI? Você vê elementos que justifiquem a inclusão disso no debate da comissão ou seria só exploração política, Koba? Olha, Brau, do que se tem vazado dessa delação, não há nenhuma informação que ligue essas conversas todas tidas pelo ex-presidente Bolsonaro com representantes das Forças Armadas com o dia 8 de janeiro. Isso deve estar na investigação, é claro, mas não há nada que ligue isso ao 8 de janeiro. E há uma questão importante aí para ser considerada. A delação premiada, ela tem o critério do sigilo. É uma informação sigilosa que está na investigação. Justamente porque a delação ela não prova, mas ela indica um caminho de provas, é que a gente precisa respeitar o tempo da Polícia Federal seguir essas investigações, até com diligências também sigilosas. Não seria agora na CPMI, que é um ambiente público, televisionado, que o Congresso iria chamar alguém que foi citado pelo Mauro Cid, ou possivelmente citado, porque a gente não tem a veracidade disso confirmada, já no ambiente público, estragando, inclusive, a investigação oficial. Ou seja, não é para que isso aconteça. Se isso, de fato, for levado a efeito pela CPMI, provavelmente o Supremo Tribunal Federal vai ser chamado para que isso seja impedido judicialmente, justamente para se preservar a investigação oficial, onde há uma delação que deveria ser sigilosa, apesar dessas informações vazadas. E para você, Dora, é um movimento correto ou inadequado da CPMI? Olha, eu acho que o Koba matou a charada aí. É o seguinte, qualquer coisa que se faça na CPI de esquisito pode prejudicar as investigações. E nesse momento, o principal, o foco, são os julgamentos e as investigações. Então, esses dois, convocar o almirante, o ex-comandante do Exército, ainda que esses requerimentos sejam aprovados, isso não vai adiantar nada, porque, obviamente, eles vão negar. O almirante vai dizer,
Participei sim, dei a maior força, vai confirmar tudo o que o Cid teria dito lá na delação? Obviamente que não. Então, a CPI procura aproveitar esse clima, né? O clima, a movimentação, tal, em torno da divulgação, da delação, mas de concreto não vai acontecer nada, porque não é o momento mais da CPI. O momento da CPI passou.